sensíveis à mente humana. Toda a palavra de Jesus não é compreendida pelo raciocínio humano. Toda a palavra de Jesus só pode ser compreendida pelo grande tradutor da verdade. E quem é, amados? O Espírito Santo. E nós falamos isso no último dia de estudos aqui. Que a única pessoa que conheceu a mente de Deus, Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, 11 e 12. A única pessoa que conheceu a mente do Eterno foi o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo ele diz que as únicas pessoas que conhecem das coisas dos homens são os homens. Estou aqui recapitulando para entrar na segunda parte desse estudo. Mas ele diz que o Pai, Deus, nos deu o Espírito dele, para que através desse Espírito que foi recebido por nós, através de doação, o Senhor Jesus disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo, que vos conduzirá a toda a verdade. E aqui nós vamos tratar desse assunto aqui maravilhoso hoje, dentro do Antigo Testamento, pelos profetas menores que nos revelam verdades, que mesmo estando lá na antiga aliança, apontava para esse momento agora, do novo e vivo caminho que o Senhor Jesus Cristo veio nos trazer. Então é através do Espírito Santo que nós temos a capacidade de entendermos essa obra de redenção. É por isso que o apóstolo Paulo diz que as coisas do Espírito é loucura para o homem natural, porque elas se discernem espiritualmente. Um homem natural pode fazer parte de uma entidade religiosa normal. Ele pode ser um maçom, ele pode fazer parte de uma agremiação do Rotary, do Lions Club, das filhas de Ló, ele pode ser um degolei, ele pode ser um iniciante budista, qualquer ser humano pode fazer parte de qualquer entidade, qualquer agremiação, qualquer colégio escolástica. Agora, fazer parte do corpo de Cristo é impossível sem o Espírito Santo. É impossível. É por isso que as entidades religiosas estão lotadas. Isso não significa que todos ali são filhos de Deus. E nós falamos isso, que Paulo escreve lá aos Romanos. Paulo fala à igreja de Colossos que quem não tem o Espírito Santo de Deus não é de Deus. Paulo fala aos Romanos que o Espírito, todos que são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus. Então, a compreensão das Escrituras, irmão, não é coisa para hoje, não é coisa para amanhã. As coisas do Espírito é um despulsar no Espírito. É por isso que nós lutamos para tirar de dentro de nós todo o tóxico religioso que foi compenetrado, que foi colocado nos nossos corações, na nossa mente, nesse país que foi doutrinado por uma visão judaico-cristã e jesuítas católicos e várias interpretatividades, bombardeamentos teológicos da década de 80 para cá, várias doutrinas. E o que me chama a atenção e a nossa alegria é que todo aquele que quer, irmão, a verdade intrínseca, que quer a verdade verdadeira dentro do coração, não vai ficar enganado. O Pai é bondoso, é amoroso, Ele vai conduzir todos aqueles seus eleitos na sua presciência, na sua onisciência e no seu poder de saber todos os que hão de ser salvos. E lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, diz que
o local de reunião. Então ele acrescenta os seus salvos, ele conhece os seus e aparte-se da iniquidade de todos aqueles que proferem o nome de Cristo. O profeta Miqueias se dirige para a igreja, para os judeus, para as 12 tribos na antiga aliança, e eles lá estavam preocupadíssimos em se redimirem. O grande problema foi a quebra da comunhão. E Deus, no seu poder, amados, eu quero que você se descontraia nessa noite, deixe a palavra com toda a fluidez encontrar guarida em seu coração. O Antigo Testamento é uma demonstração de Deus para o homem. Deus, na sua infinita misericórdia, ele se demonstra no Antigo Testamento com a qualidade de um Deus vingador, com a qualidade de um Deus terrível. Ele se manifesta no Antigo Testamento como um Deus consumidor, ainda que ele manifeste a sua misericórdia e a sua bondade, mas ele deixa-se revelar para o homem que ele é um Deus terrível. E ele traz mandamentos e leis para o homem, para mostrar para o homem que existe o pecado. Paulo fala aos romanos que sem a lei você não ia perceber que você pecava. Você não ia ter consciência que você feria a Deus sem a lei. Vou explicar bem, quando o minerador, o garimpeiro, ele começa a garimpar para achar o ouro, ele vê várias pedras, mas por mais experiência que ele tenha, algumas pedras ficam ocultas aos seus olhos, porque aquilo ali é um xadrezado na mineradora. Ele está ali com uma bateia minerando, ele precisa de um produto para jogar sobre aquelas pedras, e aquele produto vai fazer o ouro brilhar. Nenhuma pedra, nenhum metal vai brilhar com aquele produto. Só com aquele produto vai se manifestar o ouro. Nós sabemos que esse produto, elemento químico da tabela periódica, que é um dos segundos maiores químicos contaminantes, só perde para o urânio, é o mercúrio, que contamina as águas. O mesmo papel que o mercúrio tem para revelar o ouro, ou se eu colocar aqui, pode ser, se eu colocar aqui papel picotado, se eu colocar aqui areia, e se eu pegar uma máquina de moer ferro e deixar o ferro em pó, a limalha, o ferro em pó, e misturar todos esses elementos, e agora eu querer chamar para mim só o ferro, que está mesclado e misturado todos juntos, o que é que eu posso usar para separar a areia em pó e o ferro em pó? O cobre em pó, o alumínio em pó, tudo misturado. Eu vou precisar de um ímã de neodímio, um ímã de prata, de alto poder eletromagnético de atração. E quando eu colocar aquele ímã, o que é que eu vou atrair a mim? Só vai vir o papel? Não. Vai vir a borracha? Não. Vai vir o cobre? Não. Vai vir o mercúrio? Não. Vai vir o chumbo? Não. A única coisa que virá é ferro e pó. O Senhor Jesus disse: quando eu for pendurado na cruz, atrairei todos a mim. Só o que são eles, os deles. O seu povo, porque ele sabe qual são o seu povo, sabe quem é o seu povo. Então o homem andava de forma bárbara. O povo de Israel estava no Egito cometendo todo tipo de atrocidade. Ninguém tinha ideia do que era o pecado. O que é o pecado? O camarada mata, é um canibal, ele vai lá, mata uma pessoa, come a carne daquela pessoa, ele mata outra pessoa, ele não tem
ideia. Aí alguém chega para ele e diz: olha, não matarás. Né? Ele vai chegar para ele e vai dizer: não matarás. O que é que vai acontecer? Ele vai chegar lá e vai matar e vai ter consciência de que ele transgrediu. Por que ele transgrediu? Porque existe uma lei: não matarás. Ele transgredia e não sabia, mas quando ele passa a ter consciência da lei, agora ele sabe que ele pecou. Então o que é que a lei veio fazer? Veio dar vida ao pecado dentro de nós. Veio nos mostrar que nós ferimos a Deus, que nós temos débito contra Deus. E aí vem a lei. O que é que a lei fazia? Que quando eu pecava, eu deveria pegar um animal e matar aquele animal, para aquele animal aplacar a ira de Deus, como se fosse um pagamento que eu estivesse fazendo para Deus me perdoar. Mas todo dia eu pecava, e todo dia eu tinha que matar um animal. Eu precisava ir a um sacerdote, e aquele sacerdote fazia o quê? Apresentava a Deus o meu pecado. E aí eu comprava um animal e eu sacrificava aquele animal. Eu era escravo do pecado, eu dependia disso. Isso tinha que acabar, mas como isso ia acabar? E aí Deus cria as leis, dente por dente. O camarada arrancava um dente meu, eu ia e arrancava um dente dele. Ele furava um olho meu, eu ia e furava um olho dele. Ah, que coisa boa! Era a minha natureza viva. Dizia assim: olha, ame a Jonathan como você se ama. Oh, que coisa boa! Toda a lei exacerbava a minha natureza caída. Ela não aplacava, ela não sanava, eu continuava naquele ciclo vicioso de dependência. E a nação de Israel aí, com todos esses mandamentos, cerca de 10 mil e poucos mandamentos, e não conseguia se redimir. O escritor de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados, mas que aquelas ovelhas e aqueles animais estavam apontando para Jesus Cristo, porque sem pecado ele poderia morrer por todos nós. Só que a nação de Israel, ela não vinha compreendendo os mandamentos de Deus. E aí, tome-lhe pecado, e tome-lhe matar animais, tome-lhe rituais, tome sacrifício. Deus então, nós sabemos que deu ordem a Davi, para que Davi construísse o templo. Davi não pôde construir o templo, porque foi um homem de guerra, que tinha derramado muito sangue, e passou-se para Salomão.